do Antônio Francisco Gomes de Oliveira, que é juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Piauí e atualmente auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça, é vice-coordenador do Comitê da Saúde no Estado do Piauí, possui graduação em Direito e especialização em Direito Constitucional pela Universidade do Piauí, também é mestre em Direito Constitucional pela Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa, também faz a nossa disciplina de demandas estruturais e também é autor de livros sobre políticas públicas. Então, Antônio Francisco Gomes de Oliveira vai falar sobre as demandas estruturais e o direito da saúde, o caso da migração populacional do Maranhão para o Piauí em busca de atendimento oncológico. Então, agradecendo mais uma vez ao Fábio Borsato, a Gabriela Liro, né, ao Greg Maranhão, Gustavo Feitosa, Hugo Vidal, Janine Trindade, Jovina Bordoni, Kátia Sena, Larissa Oliveira, Luciano Toné, Marcela Pereira da Silva, Marcos Paulo Souza Campelo, Marina Cavalcante, já foi falado, Paulo Anaíse, Paulo Feitosa, Rada Kep Zama, Rogério Eike, Rosa de Fátima de Oliveira, a Sara Rebeca, a Silmari Queiroga, a Tayane, Tiele, Tiago Neves e Vinícius Pinheiro, Vitor de Almeida Melli, William Mateus e tantos outros que estiveram aqui conosco nessa noite. Passo a palavra ao nosso colega Antônio para a sua exposição. Ao xará, né? Antônio Oliveira. Vamos lá. Muito obrigado, professor Bochanek. Em seu nome, eu cumprimento aqui todos os colegas, ao tempo que já parabenizo aqui pela apresentação de todos. Cumprimento aqueles convidados, convidados ilustres aí também que participam do nosso webinar, e, é claro, aqueles que nos acompanham aí pelo YouTube, já que está sendo transmitido também por este canal. Bom, não bastasse aí a limitação de tempo, é isso? Trabalhar com um tema tão complexo, tão importante em tão pouco tempo, ainda conto aqui com a missão espinhosa de falar por último, depois de tão brilhantes apresentações, no final de uma segunda-feira, a última segunda-feira que antecede as férias. Então, missão bem delicada, mas vamos a ela. Né? Então, bom, o tema aí ressaltar, ele diz respeito, tá? Ele diz respeito aqui, pelo menos a nosso sentir, de uma demanda estrutural relativa à saúde, envolvendo populações, né? Tanto do estado do Maranhão, quanto do estado do Piauí. Isso decorrente também de um caso concreto, analisado em um processo que tramita na 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Piauí, na 1ª Região, que tem como magistrada, aqui assistindo o nosso webinar, a colega juíza federal Marina Cavalcante, né, a quem rendo as honras pela brilhante condução do processo. Bom, senhoras e senhores, aí pelo mapa, é claro, todos têm essa noção da nossa vizinhança aqui entre o Piauí e o Maranhão. O Piauí, destacadamente, a sua capital, Teresina, ela é um polo de referência em saúde norte e nordeste, e de longa data tem, exatamente por ter essa boa fama, por assim dizer, para além da educação também em saúde, termina por atrair populações vizinhas, como o estado do Pará e Tocantins, com mais razão ainda o estado do Maranhão, pela proximidade aqui, pela ligação que nós temos pelo Rio Parnaíba. Bom, nesse sentido, nós trazemos à baila aqui de maneira bem en passant, conceitos que já foram bem trazidos pelos colegas, mas apenas para rememorar aqui características deste processo estrutural, designadamente no que toca aos grandes conflitos de interesse público e de alta complexidade, né, nos moldes citados pelo professor Vitorelli, o que vai além de uma tradição meramente subjetiva e individualista. Temos aí em consideração uma nova leitura do processo, designadamente no que toca à presença de um contraditório forte, da cooperação e da própria legitimidade do Poder Judiciário, que é expandida por conta da presença de outros autores, inclusive da figura do amicus curiae, figuras essas presentes
já no CPC de 2015. Tem-se uma fuga da concepção clássica de litigiosidade, ou seja, vai além daquele caso Xício e Caio, não é isso? Nós temos uma pluralidade de partes, além de uma multiplicidade de interesses. Aliás, essa multiplicidade de interesses, segundo o professor Arenhar, seria a principal característica dos processos estruturais, das demandas estruturais. Bom, temos ainda, como uma das características marcantes desses processos estruturais, a ruptura do papel tradicional do Poder Judiciário. Há um afastamento daquela perspectiva da lide retrospectiva, tá? Aquela lide que apenas olha para o passado, que apenas tenta resolver uma situação já posta. Na realidade, nessa ruptura de papel, há uma atuação judicial proativa, no sentido de se avançar na concretização de direitos e, inclusive, de políticas públicas. Tá? Nas palavras da professora Marielle Puga, há uma função performativa, que vai expandir além do judicializado, para além daquilo que classicamente se tem num debate judicial. Pois bem, é claro que trazemos aqui diretamente ligado a questão do direito à saúde. Quando falamos em direito à saúde, além do artigo 6º, lembrarmos como um dos direitos sociais previsto na nota Carta Magna, nós lembramos também do artigo 196. É bem verdade que geralmente se lembra do artigo 196 na sua primeira parte, quando diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado, o que dá um caráter individualista, que infelizmente ainda é a maioria das ações que tramitam pelo Poder Judiciário brasileiro. E intrinsecamente ligado a essa característica individual, também aquele olhar para a universalidade, uma espécie de dar tudo a todos no que toca à saúde pública. No entanto, um olhar mais apurado deve-se levar em consideração a segunda parte do próprio artigo 196, quando fala que esse direito à saúde ele deve ser garantido mediante políticas públicas e sociais e econômicas. Isso, é claro, com um viés, com um olhar na igualdade, na igualdade para que, de fato, todos possam se valer, se beneficiar do sistema. Nessa linha de raciocínio, entendemos que as demandas de saúde são tipicamente demandas de natureza estruturais, tá? Dado o aspecto social, dado o aspecto do envolvimento do poder público e o envolvimento de orçamento, de políticas públicas. Tá? Há uma marcante busca na concretização de direitos sociais através das demandas estruturais, e uma delas, por excelência, é o direito à saúde. Nesse sentido, quando se tem em mente ações individuais, o que se observa é uma hiperjudicialização, desde os problemas clássicos relacionados ao fornecimento de medicamentos, ou mesmo nos dias atuais, com a pandemia, como, por exemplo, a questão da priorização de filas de vacina, requisição de leitos, entre tantos outros. Nesse olhar de demanda estrutural, tem-se que essa política pública ela é voltada para elementos sensíveis, com grandes impactos, a exemplo do orçamento público, sempre em voga, a efetiva implantação desses direitos, que possam ser de valia geral, o contraponto entre a universalidade e a igualdade, cuidado com as rusgas no pacto federativo, no sentido de não se sobrecarregar, sobretudo, os entes menos aquinhoados no que toca ao orçamento, além de um cuidado na organização do sistema. Então, essas características, elas terminam por aproximar essas demandas, levá-las a concretizá-las como demandas tipicamente estruturais, ou seja, as demandas de saúde. Bom, no nosso caso específico, no nosso caso concreto, teve-se uma migração populacional em busca de atendimento oncológico, entre outros tratamentos relacionados à saúde,
de população que migrou do Maranhão para o Piauí. E aqui, quando foi colocado lá no título para o Piauí, é porque, de fato, boa parcela dessas pessoas, eles chegaram a vir morar no estado do Piauí, e não apenas o deslocamento para se adquirir, se conseguir o tratamento. Então, num primeiro momento, nós tínhamos uma miríade de ações individuais, de usuários do SUS que pleiteavam esse atendimento médico na capital do Piauí. Entre os argumentos mais utilizados, se falava que o atendimento era mais próximo do domicílio daquelas pessoas, o tempo de espera seria menor do que no estado do Maranhão, os hospitais de Teresina estariam mais equipados. Na maioria das vezes, essas liminares eram concedidas. No momento posterior, nós tivemos aí sim o processo coletivo, que é o processo objeto deste caso concreto, tá? Que correu em paralelo a essas ações individuais. O Ministério Público Federal ingressou com a ação civil pública, insurgindo-se contra essa recusa de atendimento por pessoas que procuravam a capital do estado do Piauí. Na inicial, foi relatado essa busca pelo atendimento médico e o acesso aos serviços que sistematicamente eram negados à população maranhense. Tá? O problema, sempre alegado, era a portaria 39/2006 do Ministério da Saúde, que essencialmente prega no sentido de que os estados que não dispõem de serviços de alta complexidade poderiam transferir pacientes para os sistemas de saúde apenas quando não dispusessem um sistema próprio. Em caso de insuficiência, foi colocado lá na inicial, teria-se 45 dias para apreciação do pedido, isso na órbita administrativa. O Ministério Público Federal, ele citou nominalmente diversas pessoas que tiveram o seu atendimento negado. O processo, por exemplo, tem 8 volumes, 2 deles de anexos, com documentos os mais variados destas pessoas. O Ministério Público Federal, entre outros argumentos, ele ponderou o problema dos custos decorrentes do tratamento, de que seria uma responsabilidade de todos os entes que compõem o SUS. Então, portanto, a União, o Estado e o próprio município. E além de citar o artigo 196, a Lei Orgânica do SUS, tá? O pedido foi no sentido de que o juízo pudesse determinar aos entes envolvidos, de maneira solidária, o amplo e restrito acesso às demandas de saúde e aos serviços de saúde necessários, especialmente no que toca aos procedimentos médicos de alta complexidade. Foi solicitado ainda a condenação da União ao ressarcimento de valores financeiros a serem repassados para o estado do Piauí e o município de Teresina. A liminar foi rejeitada, né? Entre outros argumentos, não haver discriminação no caso narrado, desconsiderar o conhecimento de critérios administrativos. As defesas, o município de Teresina arguiu que os recursos eram destinados à municipalidade, e, portanto, não poderia levar em consideração outras populações. A União e o Estado, entre outros argumentos, apresentaram o argumento da separação de poderes. O próprio Estado do Piauí pediu a exclusão da LIDE, dizendo que era estranho, já que a portaria era do Ministério da Saúde, e, portanto, seria competência da União Federal. Tiveram, então, diversas tratativas, diversos momentos, ao passo que o processo foi suspenso, chegou um momento que o processo foi suspenso, e isso foi levado, outros órgãos ingressaram, como a própria Defensoria Pública da União, a Defensoria Pública Estadual, trazendo argumentos de que, sistematicamente, esses direitos eram violados, que as pessoas procuravam essas entidades. No período aí no dia 30 de janeiro de 2014, então, foi firmado um termo de compromisso entre o Estado do Piauí e o Maranhão, no qual, em síntese, entre os aspectos principais, foi firmado que, doravante, a União se responsabilizaria pelo passivo apresentado pelo Estado do Piauí, que os dois estados
envolvidos se responsabilizariam pelo passivo apresentado pelo Estado do Piauí e que, dali em diante, haveria o retorno do atendimento dos pacientes maranhenses. Houveram, então, diversas outras fases, algumas cumpridas, outras não, de tal sorte que passou-se, a partir dessa convergência, dessa multiplicidade de participações, a se chegar em um consenso, já que foi levado a efeito por uma via consensual, de sorte a implementar e que, a partir de 2015, esses repasses pudessem ser feitos ao Estado do Piauí, ao município de Teresina, sem vedar o acesso da população maranhense. O Hospital Universitário de Teresina, do Piauí, passou a ser incluído num plano de expansão de radioterapia do SUS. Então, percebo que foi um processo, embora não findado, onde foram realizadas 9 audiências, entre diversos outros atos. Tá? O que é que pode, então, o que nos levou à conclusão de subsumir este caso às demandas estruturais? Primeiro, um caso altamente complexo, envolvendo políticas públicas, ruptura do papel tradicional do Poder Judiciário, porque aqui teve uma atuação judicial prospectiva, como dito pela professora Mariela, uma função performativa, não necessariamente com uma resolução adjudicatória, ou seja, não foi uma solução adjudicatória, muito pelo contrário, foi obtida através de acordo pela via consensual. Bom, a título de considerações finais, o que é que nós podemos extrair, entre outras, ou entre tantas? Em primeiro lugar, que estamos, nesse caso, diante de uma demanda estrutural exitosa. Situações que uma população de um estado vizinho era alijada de poder participar do sistema público de saúde, passou a ter essa possibilidade, sem que o estado do Piauí e o município de Teresina não tivessem ou não estejam tendo as respectivas contrapartidas orçamentárias. Houve claramente uma fuga da solução do tipo tudo ou nada, característica geralmente que a gente acompanha nessas demandas de natureza estrutural, implicações graves que conduziram à construção dessa solução negociada, dessa solução consensual. Houve um virtuoso diálogo interinstitucional entre Ministério Público Federal, Estadual, Defensoria Pública Estadual, Federal, além de órgãos técnicos, o que trouxe, o que tem trazido um caráter mais efetivo no cumprimento dessas demandas, dessa política pública relativa à saúde. E, é claro, uma solução coletiva, exatamente por o caráter coletivo, que veio a debelar essa intensa judicialização individual que tinha-se antes desse processo coletivo. Então, aquela intensa atividade, o número alto de ações individuais deixou de existir por conta desse caráter coletivo que foi desenhado a partir dessa sentença, a partir desse acordo firmado neste processo conduzido no âmbito da Justiça Federal do Estado do Piauí. Então, senhoras e senhores, são informações aqui mais variadas, infelizmente o tempo não permite, mas eu agradeço a paciência de todos, me coloco à disposição para eventuais esclarecimentos. Muito obrigado.